É um evangelho muito conhecido de nós cristãos. É uma historinha muito simples, mas que nos ensina muito. É uma história que nós já ouvimos muitas vezes, mas que valeria a pena lembrar. Jesus fala assim: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao tomarem suas lâmpadas, as insensatas não tinham levado azeite, só levaram as lâmpadas, as bonitas. Quanto às prudentes, elas tinham levado, junto com as lâmpadas, o azeite em frascos. Claro, terminou, depois faz a reposição e você tem a lâmpada cheia e um reservatório para você poder continuar a sua viagem. Não existia energia elétrica, cada um precisava ter a sua lâmpada, sua lamparina, né, como nós tínhamos lá no interior em Minas. Como tardasse o esposo atrasou, todas elas sentiram sono e adormeceram. O homem demorou, todo mundo caiu no sono e dormiu. Então, no meio da noite, ressoou um grito: eis o esposo, saí ao seu encontro. Então, todas essas moças despertaram e aparelharam suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam: de modo algum, não haveria bastante para nós e nem para vós. Ide antes à casa dos fornecedores e comprai, para que podeis continuar a viagem. Enquanto elas iam comprar, atrasadas, deixaram tudo de última hora, o esposo chegou, as que estavam entraram com ele na sala do festim nupcial e a porta foi fechada. Finalmente chegam por sua vez as outras virgens e dizem: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Essa história pode parecer um pouco estranha do ponto de vista cultural, porque nós não temos essa história de um esposo para muitas noivas. Eu só quero que você se atente ao fato de que nós podemos nos colocar dentro desse evangelho assim. Todos nós fomos convidados a uma grande recepção, a uma festa. Só que para chegar a este lugar da festa, nós vamos precisar esperar por um guia. Nós não sabemos chegar sozinhos. O guia se atrasou, uma parte de nós se preparou bem para a viagem, como lá em Minas a gente se prepara bem, os mineiros que estão me acompanhando sabem muito bem como nós preparamos uma viagem. A gente começa já a fazer aquela farofa de pescoço de frango umas 3 dias antes. Me lembro? Quando a gente vinha para Aparecida do Norte, em Romaria, meu Deus do céu, mas nossa viagem a gente começava a preparar uma semana antes. Mas tem aquele grupo que não está nem aí, fica fazendo outras coisas e depois, não, está na hora de ir. E sai somente com o óleo que existe naquela lamparina. Quando na verdade o caminho é longo, precisaram parar para esperar o guia, e quando o guia chegou, elas não tinham o suficiente para darem continuidade à viagem. Num primeiro momento, o evangelho parece que vai nos fazer pensar assim: mas não seria mais generoso dessas que têm a reserva dividir um pouco com as outras? Mas Jesus imediatamente já nos livra dessa imposição da caridade, porque às vezes as pessoas nos impõem a caridade assim, exigindo o injusto. Não seria justo com aquelas que foram prudentes. E Jesus não tem nenhum receio em dizer: aquelas que se prepararam para a viagem não tinham a obrigação de passar o conteúdo do que elas haviam reservado, porque passando para outra, iria faltar para ela.
Gente, isso é tão revolucionário. Isso é tão libertador. Nós estamos falando justamente sobre isso daqui. Quantas vezes nós queremos oferecer para o outro o que não é de direito nosso oferecer? Quantas vezes nós queremos corrigir a imprudência do outro, retirando-nos o direito de fazer o que é certo, aquilo que nós nos preparamos? Sim, porque eu poderia muito bem ser generoso e depois ficar no escuro e não conseguir chegar ao local. De não conseguir, porque o meu guia me atrasou, ele se atrasou, não chegou no tempo, eu não fui, não consegui. Fiquei no meio do caminho com aqueles que não se prepararam. Interessante porque uma das regras do bem viver é estar constantemente preparado para aquilo que a vida vai lhe pedir. E eu sei que é muito fácil na vida a gente assumir uma postura de que nós seremos sempre carregados pelos outros. Eu acho que você convive com gente assim. Eu acho que você já passou pela experiência de ter que lidar com aquela pessoa que nunca faz a sua parte e sempre espera que nós façamos por ela. Já começou assim lá na escola, quando a gente tinha aquele grupo de trabalho onde 2 ou 3 se dedicavam muito e o restante só colocava o nome. Quantas vezes nós somos escravizados assim? Às vezes até para sermos queridos. Em muitos momentos isso acontecia. E nós podemos reconhecer. Em muitos momentos nós carregamos os nossos chupins porque a gente queria ter um pouco da amizade deles. Então fazer o trabalho por eles era uma forma da gente, uma ilusão, né? Uma bobagem. Mas quantas vezes na nossa vida nós precisamos conviver com quem não queria ter o trabalho do preparo de algum. E eu sei que religiosamente muitas vezes nós fomos educados para entender que nós precisamos fazer pelos outros o tempo todo. Sim, eu acho que a vida é sempre uma experiência de doação, mas chega um momento em que você descobre que você não pode doar aquilo que não lhe permitirá chegar ao melhor de si. Há coisas que eu não tenho como dividir. É meu. Eu me preparei para aquilo. Há coisas que você não sabe, não pode, não deveria nunca dividir. Porque é o resultado do que você se empenhou. Eu sei que às vezes a cultura do preparo, ela é para poucos. Eu nunca me assustei com números dos que competem. Por exemplo, você vai fazer um vestibular, quantas vezes eu escutava isso? São 15 mil candidatos para cada vaga. Não é verdade. 90% das pessoas não estão se preparando. 90% das pessoas se limitam a um exercício de mediocridade absurdo. Um deslocamento com só 10% do óleo para chegar do outro lado. Só que na hora de fazer a prova, não adianta você querer dar o seu preparo para quem não se preparou. É disso que nós estamos falando. É disso que Jesus falou naquela hora. Porque no primeiro momento pode dar a impressão de que Jesus está nos ensinando o dizê-lo. Algo que se coloca até contrário ao que ele nos ensinou. Que ele nos disse, não há prova maior do que dar a vida pelo próprio amigo. Tá bom, mas até na doação há um limite, porque é como você querer dar um remédio para um doente que já decidiu morrer. Há buscas que vão lhe colocar num estado de muita solidão, que você não tem como incluir o outro. É aquela velha história, o casamento ele só pode dar certo quando as duas partes lutam por ele. Não adianta a mulher levar a vida inteira a reserva do óleo do marido. Não adianta. Essa caminhada é pessoal. No amor
entre duas pessoas dentro de uma casa, construindo uma família, a primeira coisa que se pede é isso: equidade. Olha, somos diferentes. Vai ter momentos em que você vai estar mais fortalecido do que eu, mas nunca deixe de levar a sua reserva, tá? Não imponha sobre mim a responsabilidade de levar a reserva que lhe cabe levar. É disso que Jesus está falando. Cada um de nós precisa viver o seu preparo, porque nessa eternidade você não vai chegar acompanhado. É um funil que vai se estreitando, se estreitando, se estreitando, e ao final dele só passará você. Eu sei que às vezes nós temos uma mania terrível de gritar pela ajuda antes de termos nos ajudado. Quantas vezes as pessoas, sobretudo no meu caso, né, como padre, líder religioso que sou, por causa dessa construção cultural que nós muitas vezes somos também responsáveis por isso, que nós padres temos resposta para tudo, que nós temos solução para todos os problemas. Não temos. Eu não estou dando conta nem dos meus problemas. Quantas vezes eu quase naufraguei diante dos meus problemas? Eu não tenho essa postura pronta, nunca tive, não quero ter. Eu sou alguém que vive, eu sou humano, eu acredito em Deus, mas às vezes a minha fé em Deus não me segura, não é suficiente, às vezes os meus recursos humanos são escassos. Por quê? Porque eu estou me projetando mal, não estou levando óleo, não estou levando a reserva, estou me dando mais do que eu posso me dar, estou me oferecendo muito além das minhas medidas. Sim, porque Deus não pode retirar-nos das responsabilidades de nossas escolhas. Se eu escolho sair de casa com um óleo somente para a medida exata e não calculo que de repente possa haver um imprevisto, como houve, o esposo se atrasou. No nosso exemplo, nós estamos falando do guia que nos levaria ao lugar. Ele se atrasou, nós precisamos esperar por ele, não podíamos ficar com as velas apagadas, senão ele não sabia onde nós estaríamos, perdidos naquela escuridão. O que sinalizaria de que nós estávamos ali esperando por ele eram as velas acesas, eram as lamparinas acesas. E até quando nós não estamos andando, o óleo se consome. Não é porque nós estamos parados que vai gastar menos óleo, não. Eu precisei manter a minha lâmpada acesa para que na escuridão o guia me encontrasse, o esposo me encontrasse. Ele se atrasou, paramos o percurso e ficamos ali esperando. E quando ele chegou, o nosso óleo não era suficiente para continuar. Quantas vezes isso nos ocorre? Nas nossas relações familiares, então, meu Deus do céu, como isso acontece? E aí é seu irmão que olha para você como se você tivesse culpa, como se você tivesse que assumir a responsabilidade de ele não ter sido prudente e ter feito a sua busca no dia a dia. Quantas vezes dentro dos nossos seios familiares as pessoas nos oprimem por causa disso? Primeiro porque nos olham como responsáveis por tudo aquilo que deu errado na vida delas. Ou, se não é nos olhando como responsáveis, ou como alguém que terá que necessariamente viver as consequências dos erros que eles cometeram. Não estou dizendo que a gente não tenha que ser solidário, não estou dizendo que o sofrimento do outro não venha nos impactar, só que chega um momento que nós precisamos pegar essa sabedoria evangélica da diferenciação, que é um fato que nós aprendemos quando a gente começou a amadurecer. De acordo com a psicanálise, um dos momentos que a gente menos diferencia o outro é a fase oral, que Freud dizia que é a tentativa que uma criança tem de incorporar o mundo pela boca. Tudo a criança morde. E ela grita. Ela é um poço de egoísmo. A criança, a gente tem essa leitura bonita, né, evangélica, a criança é pureza. Não, criança é um poço de egoísmo. Depois ela até amadurece para sair do egoísmo. Mas ela não sabe nem esperar a mãe dela chegar
Ela grita, ela urra, ela não quer saber se a mãe está com fome, se a mãe precisou ir ao banheiro. Quando ela tem a sua necessidade vital, ela entra em desespero, porque ela é egoísta. Não egoísta da maneira como nós podemos ser. Não, ela não tem nem responsabilidade sobre esse egoísmo dela. Faz parte do processo normativo, isso é normal. É normal a criança ser egoísta, mas o adulto não. Então, às vezes, nas nossas relações familiares, nas nossas relações mais próximas, as pessoas nos interpretam de forma imatura, sim, como se nós fôssemos uma extensão delas, como se não pudesse mais fazer a capacidade da diferenciação. Eu sou eu, você é você. Nós fizemos escolhas diferentes, embora a gente tenha tido oportunidades muito parecidas, ou não. Pode ser que eu tenha tido muito menos oportunidade que meu irmão e tenha escolhido melhor que ele. Pode ser que ele tenha tido um monte de boas oportunidades e escolheu a pior parte. Escolheu morar na pior versão de si mesmo. E eu levo essa responsabilidade? Eu preciso assumir as consequências dos erros dos outros? Não. Mas, lamentavelmente, em muitos momentos do discurso religioso, isso nos foi imposto como uma obrigação. Você tem a obrigação de levar os outros nas costas. Não é assim. O Evangelho nos propõe uma relação madura com tudo isso. Tá bom, vamos analisar. Você está nesse sofrimento por quê? Porque talvez na hora de evitá-lo, você preferiu não evitá-lo. Tá bom, mas eu continuo aqui. Só que com uma diferença. O sofrimento é seu. Eu não tenho como assumi-lo. Porque senão, eu vou começar a lhe dar aquilo que eu não tenho mais. Ou eu vou começar a retirar das minhas reservas e vou prejudicar aquilo que eu não posso, em hipótese alguma, prejudicar e deixar de cuidar, que é a minha dignidade. Quando a gente dá o nosso óleo e a gente se priva de chegar, nós fazemos a matemática mais simplória. Talvez o caminho mais fácil, o senso comum, que algumas pessoas podem até chamar de egoísmo. Não. Na perspectiva de Jesus, isso é prudência. Um exemplo simples. Nós temos uma pessoa que nós amamos muito. E ela quer nos levar por uns caminhos que a gente sabe que não são bons. Ah, vamos comigo, seja meu companheiro, eu não quero ir lá sozinho. Não, se você me ama e está me propondo ir a um lugar que não lhe fará bem também, que amor é esse? Que amor é esse? Então eu acho que é o contrário. Sou eu que devo lhe convencer de não ir. Por amor a nós. Por amor à nossa realidade, por amor à nossa situação. Se vai fazer mal para você, por que eu tenho que ir? Não seria mais fácil eu lhe convencer a não ir e assim nós não nos fazemos mal? Prudência é o que Jesus recomendou, uma prudência que nos coloca na construção de reservas. Eu preciso ter reservas para o amor, eu preciso ter reservas para a paciência, que se esgota fácil. Eu preciso ter reserva de justiça. Toda e qualquer oportunidade que eu puder ser justo, eu quero ser, porque eu sei que eu estou aplicando a justiça neste momento e estou construindo uma reserva dentro de mim. Para que no momento em que eu ficar tentado a ser injusto, a reserva fale mais alto. A minha solidariedade, por exemplo, ela é escassa. Eu tenho muito mais facilidade de olhar para mim e para as minhas necessidades. Você é a mesma coisa. Então, toda e qualquer oportunidade que a gente tem de ser solidário, de maneira que a solidariedade não lhe faça ferir a prudência de dar o que você não pode dar, de oferecer o que você não pode oferecer, de colocar em risco aquilo que você não pode colocar em risco, então eu vou ser solidário. É porque o que Jesus está propondo nesse evangelho de hoje é muito desafiador. Ele está dizendo,
não perca a sua salvação. Não perca a sua salvação tentando salvar alguém. Acontece demais. O que está perdido nos leva junto. Tão mais fácil o que está perdido fazer muitos outros ficarem perdidos do que o que está salvo resgatar os que estão perdidos. Então, não abra mão, não negocie aquilo que você sabe que trará condenação na sua vida. Nós somos muito amigos, vamos usar uma droguinha juntos aqui só para você ver como é, pra você entender um pouco o meu mundo. Não. Não abro mão. Não abro mão daquilo que já está salvo em mim. Sou um homem sem vícios. Para que eu vou cavar um vício na minha vida? A prudência que gera reservas. O tempo todo. Às vezes, minha gente, e volta ao início, já quase terminando. Passa rápido, né? Às vezes, a busca pela salvação, a busca pela vida saudável, vai exigir de nós caminhos muito difíceis. Reformulações, reinterpretação do papel do outro na nossa história. E quando nós não fazemos isso, nós vamos ficando cansados. E nós não sabemos por quê. Quantas vezes você identificou isso? Não conseguia identificar o que doía, mas você sabia que doía e muito. E que aquela dor estava provocando em você uma inimizade interior, que não é com o outro. Não, você estava se sentindo seu inimigo. Você estava se sentindo como que criando com você mesmo uma péssima relação. Às vezes, gente, dependendo do grau que isso fica dentro de nós, a ponto de nós queremos tirar a vida. Eu espero que não sejam muitos, mas eu tenho coragem de perguntar aqui para essas 22 mil pessoas que no Instagram nos acompanham, no YouTube, eu não sei. Em algum momento da sua vida você já pensou em desistir? Você pensou que a morte seria a melhor solução? Eu já. Por que a gente pensa isso? Porque nós esgotamos as nossas reservas. Que até na compreensão do suicídio a psicologia nos ensina. Nós esgotamos a nossa serotonina, nós esgotamos a nossa endorfina, nós esgotamos todas as químicas do bem-estar com nossos estilos de vida, com as nossas rotinas cansativas, com os nossos relacionamentos desgastados. A gente não percebe que o nosso óleo está se esgotando e a gente não tem a sabedoria de parar e de abastecer antes que chegue a escuridão. Pode ser que eu esteja falando com você que está neste momento esgotada, como eu tantas vezes estive. Quantas vezes eu fiquei esgotado emocionalmente? E eu precisava reconhecer que o que estava acontecendo comigo era um fruto natural provocado por escolhas infelizes. Não espere que escolhas infelizes lhe façam ficar feliz. Não espere que escolhas infelizes lhe façam ficar feliz. As escolhas infelizes não geram outra coisa em nós senão desilusão, desconforto, aquela sensação ruim de que você não está morando do jeito certo em si. Quantas vezes o seu esgotamento foi provocado porque você assumiu a sua família, você assumiu os problemas da sua família e você não aprendeu essa lindeza evangélica que é você se diferenciar
não para se sentir melhor que ninguém, é para distribuir as responsabilidades de um jeito justo e certo. Eu amo a minha família, eu amo os meus irmãos, mas eu não sou responsável pelos problemas deles. Eu posso ajudar, mas eu não posso carregar eternamente. Às vezes aquela pessoa está muito fragilizada e nós vamos lá com todos os recursos, mas ela precisa reagir. Porque às vezes a nossa ajuda provoca a acomodação. Quantas vezes, minha gente, dentro das nossas casas, nós estamos exaustos, porque nós não aguentamos mais carregar as pessoas nas costas. Nós queremos que elas parem de beber, nós queremos que elas parem de usar a droga, nós queremos que elas saiam daquela prostituição socializada que tanto destrói a vida delas, mas elas não querem, elas não fazem a mesma escolha. E nós vamos assumindo aqueles fracassos como nossos. E nós vamos dividindo o nosso óleo e daqui a pouco nós não temos mais para continuar a estrada. Quantas vezes você está esgotado, destruído emocionalmente? Quantas vezes? E você que oferece a tantos não tem a quem buscar. Em quem buscar? E aí você descobre que solidão terrível. Mas não reclame. Fique, como eu sou sozinho. Não. Faça a sua busca. E pare de dar aquilo que você não tem. Faça o enfrentamento com as pessoas. Muitas situações só serão resolvidas mediante a experiência do enfrentamento, que é aquela formalização do problema, que às vezes nós vivemos problemas sem formalizá-los. Nós não falamos sobre eles, nós não pontuamos, nós não colocamos a verdade na mesa, nós vamos só atropelando. E de vez em quando nós gritamos, mas gritar não é enfrentar. Gritos momentâneos, histerismo, crises de agressividade não são enfrentamentos. Enfrentamentos é quando você veste a sua melhor roupa, convida aquele que é o problema para jantar, pode ser na sua casa mesmo. Você, com muita tranquilidade, olha nos olhos. Pois é, vamos distribuir aqui o que é meu, o que é seu. Eu não sou obrigado a levar sobre mim as suas insatisfações. Eu não sou obrigado a aguentar a sua ira. Se você é uma pessoa infeliz, resolva-se. Eu não vou ser o lugar, o receptáculo da sua infelicidade. Porque eu estou aqui tentando ser feliz. E a sua infelicidade sendo jogada sobre mim o tempo todo é um obstáculo à minha felicidade. Eu tenho uma vida só. Eu quero viver bem a cada dia. Então eu quero lhe dizer que a partir de hoje eu não serei mais o receptáculo da sua ira, da sua infelicidade. Eu estou com você para o que precisar, desde que aquilo que você precise seja de fato um elemento essencial para a sua mudança. Eu não vou continuar fazendo a manutenção da sua infelicidade. Eu não vou continuar apagando os seus incêndios. Eu não vou continuar fazendo por você aquilo que você precisa fazer. Porque eu também tenho os meus incêndios pessoais a serem apagados. Eu não vou ficar pagando as suas dívidas enquanto você gasta irresponsavelmente. Eu também tenho os meus sonhos a serem realizados. E muitas vezes eu pisei em cima dos meus sonhos porque você foi irresponsável e julgava a sua irresponsabilidade para cima de mim. Eu não farei a manutenção daquilo que em você é doentio. Eu não vou pagar a fatura da sua imaturidade emocional, porque eu não tenho obrigação. Embora nós tenhamos o mesmo sangue, embora estejamos casados, embora sejamos irmãos uns dos outros, eu não tenho a obrigação de ficar pagando aquilo que você não pagou diariamente.
e sem enfrentamento. E com serenidade, sem gritar, mas com autoridade. Eu sei que na cabeça de muitos de nós a autoridade é grito. Não. A autoridade é firmeza na voz, é decisão. Quando o outro percebe que nós estamos decididos a não ficar dividindo mais o nosso óleo e ficando no meio do caminho como ela fica, como ele fica, ele tende a acordar. Que muitas vezes os mecanismos doentios são mantidos por nós. O outro só dança, mas quem está tocando a flauta somos nós. Cruel. Eu sei que é cruel. Você acha que é fácil para mim? Quantas vezes eu precisei admitir isso? Que para muitas pessoas que dizem me amar, eu não passo de um caixa eletrônico. E com o tempo eu fui perdendo a culpa de dizer não. Não tem obrigação. A vida é sua. Eu também não tive oportunidade. Eu busquei por elas. Por que você não pode buscar? Você não é doente? E se você está inventando doença para se livrar, porque isso também é comum. Algumas pessoas ficam inventando doenças para poderem ser eternamente cuidadas, eternamente socorridas durante o processo. Olha, eu estou a caminho e o meu azeite está terminando. Eu estou aqui, mas o meu azeite não dá para ir até ali na frente. Por favor, pelo amor de Deus, eu estou muito doente, me ajude. Não. Não somos, não devemos, em hipótese alguma, fazer a manutenção da preguiça alheia. Não podemos, em hipótese alguma, assumir esse papel desconfortável de ficar pagando a fatura da imaturidade dos que não querem crescer. Tem o mesmo sangue que você? Tem. Mas às vezes não tem amor nenhum. Não tem vínculo. Só lhe enxergam como um lugar para satisfação de desejos, de necessidades, de carências. Às vezes você passou a ser um objeto há muito tempo. E isso não é dignidade. Isso não é cristão. Não é o que Deus pede de nós. Definitivamente não é o que Deus pede de nós. Gilberto Gil tem uma música que eu amo, que chama-se Cada Coisa, ou Cada Tempo em Seu Lugar, ou Cada Coisa em Seu Lugar. Acho que é Cada Tempo em Seu Lugar. Que ele começa assim: preciso refrear um pouco o meu desejo de ajudar. Bondade pode ser um vício, não levar a nenhum lugar. Eu sei que às vezes nós fomos criados assim, para oferecer o que não temos. Deus não pede isso de nós. Sejamos solidários, sejamos amorosos, mas nunca percamos de vista que antes de oferecermos aos outros, nós precisamos oferecer a nós. E que não é justo, em hipótese alguma, dar que não temos mais. Busque as suas reservas. Intensifique a sua vida espiritual para você continuar tendo a alegria de ser quem você é. E quando o outro realmente precisar da sua ajuda, você ter condições de ajudar, mas sem sentir que para ajudar você precisou entregar o que você tem de mais sagrado. Que Deus nos abençoe sempre mais neste propósito. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela sua companhia. Foi um prazer enorme mais uma vez estar com vocês.